Mas Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é fiel. E nós queremos falar desse Deus, né? Que Ele é de uma fidelidade, de um amor, de uma misericórdia para conosco. E à medida que a gente lê da sua palavra, conhece mais a Ele, a gente cada dia se constrange, né? Cada dia a gente se surpreende. Não tem como a gente não se surpreender desse amor misericordioso do nosso Deus para conosco. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em João 14, e a gente vai ler a partir do 16. E o Senhor ministrou ao meu coração e deu como título, na verdade eu escrevi vários, né? Mas finalizou com o auxílio perfeito para as nossas limitações. E quem é esse auxílio perfeito, né, para as nossas limitações? É o que o Senhor vai nos mostrar aqui em João 14, 16. Vamos ler do 16 ao 28. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai, quem me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixe-vos a minha paz, os dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amais, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém? Essa passagem, ela descreve, né, momentos antes da crucificação, momentos antes da morte do Senhor. E o Senhor está reunido, Jesus está reunido com seus discípulos, e ele começa a dar instruções, começa a dar algumas revelações daquilo que iria acontecer. E nesse momento, ele revela uma promessa, a promessa da vida do Paracleto, né? Paracleto é a palavra em grego para dizer Espírito Santo. E ele diz naquele momento, e eu imagino, né? Apesar da minha imaginação, eu sei que não consegue nem alcançar o que realmente foi aquele momento, porque Jesus ele está reunido com os seus discípulos, a qual ele andou ali 3 anos, e ele sabe do que ele vai passar, né? Então, esse momento aqui foi momentos antes dele ir até o jardim de Getsêmani, até fazer realmente uma oração ao Senhor, na qual ele sentia daquilo que iria passar. Mas é interessante que, nesse momento, Jesus está ali reunido para falar com seus discípulos e para consolá-los, para prepará-los para aquilo que vinha. Diz assim: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não se preocupem que eu enviarei o Espírito Santo,
o Consolador, o Paracleto, né? E aí eu pesquisando a respeito do Espírito Santo, né, e vi dessa palavra, e não apenas a palavra Paracleto, porque Paracleto ela, na verdade, é a junção de duas palavras, né, onde para quer dizer ao lado de, e kletos quer dizer chamado. Ou seja, Paracleto é literalmente aquele que foi chamado para ficar do seu lado. E eu acho isso tão lindo, que ele diz assim, olha, eu rogarei ao Pai, para que ele envie outro Paracleto, né? Outro Consolador, outro que vai ficar aí do teu lado. É outro que vai aqui estar te consolando, é outro que vai aqui estar te auxiliando, é outro que vai estar aqui te ajudando, é outro que vai estar aqui te advogando, é outro que estará aqui contigo para sempre. E ele diz isso, ele diz o quê? Ele diz assim, outro Consolador. Havia um, né? Ele mesmo. Né? E esse outro, também lá, né, em grego, quer dizer outro. A palavra que é usada para esse é hetero e alus, né? Onde hetero quer dizer, quando você fala heteros, outro, se referindo a outro, é de uma outra espécie. Mas quando ele diz alus, ele quer dizer que é da mesma espécie. E Jesus, quando fala, ele diz alus Paracleto. Ele quer dizer, Senhor, é da mesma espécie. O Senhor está dizendo assim, especificamente, o Senhor está dizendo assim, ó, eu estou indo embora. Sabe, fisicamente eu estou aqui longe de vocês, vou ficar longe de vocês, mas o Pai enviará alguém exatamente igual a mim. Aí talvez você pense assim, presbítero, eu não preciso de uma aula de grego para saber quem é o Espírito Santo ou o que é o Espírito Santo. O problema é que muitas vezes nós não entendemos ou então nós limitamos, apesar de nós não limitarmos o poder de Deus, nós limitamos aquilo que o Senhor pode fazer em nós. E eu dizia essa manhã que eu acho muito interessante, né, como o texto descreve, e não apenas interessante, mas me constrange, me dói, né, na verdade, porque eu imagino Jesus naquele lugar, naquele momento, né, imaginando que os seus, aqueles que estavam próximos, ele ia sofrer, porque ele sabia que mesmo ele dizendo, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, sabiam que eles iriam sofrer, né? Mas o Senhor sabia disso, né? O Senhor prepara para isso, para esse momento, e Ele sabe muito bem do qual realmente eles não ficariam órfãos. E aí eu quero convidar você, né, para ler, agora vamos ler lá em Marcos 16, 20. Vamos ler a partir do 9. Marcos 16, 9. Aleluia, Jesus. Amém? O Senhor diz assim, havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por elas, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma 2 deles que estavam de caminho para o campo, indo eles e o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito, não acreditaram aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado.
Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. E eu quero que você deixe aí a sua Bíblia aí aberta. Eu quero que você reveja comigo justamente isso, né? Jesus, dias antes, 3 dias antes, estava reunido com eles e disse: eu vou morrer, eu vou ressuscitar e estarei convosco. Depois eu vou subir aos céus, mas eu enviarei aqui um outro Consolador. Então, 3 dias depois, quando ele ressuscita, o que acontece? 3 dias depois, né? Eu fico imaginando, Jesus, eles andaram contigo 3 anos, eles viram, né, quem tu eras, né? Eles viram a manifestação do poder de Deus. E o Senhor pessoalmente diz a eles o que aconteceria, mas eles não acreditaram. Eles não acreditaram. E aí o que eu acho mais impressionante é porque em seguida, né, desses acontecimentos, onde realmente Jesus ali aparece, Jesus vê que eles não acreditavam nele, o Senhor diz assim, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós não temos noção, para nós hoje é difícil pregar o evangelho. Onde nós moramos em um país livre, né? Isso difícil para nós, por conta da nossa dureza do coração, não porque não há uma liberdade, né? Mas para eles era uma tarefa realmente humanamente impossível. E o Senhor diz para uns incrédulos, né? Eu acho isso muito interessante, porque o Senhor diz, ele constata ali, mas o Senhor, ele não está de maneira alguma, né? Nunca foi sobre nós especificamente, sobre o nosso conhecimento, sobre aquilo que nós podemos fazer, mas aquilo que ele pode fazer através de nós. Então, nesse meio termo, onde o Senhor vê esses homens incrédulos, esses homens que tinham limitações, havia algo que iria acontecer. E o que iria acontecer? Nós sabemos, mas a gente vai ler. Vamos ler lá em Atos 1:4. O que o Senhor diz que irá acontecer? Atos 1:4 diz o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, a promessa do Paracleto. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que esse tempo que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós e o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia. Nós não temos noção do tamanho desse aleluia. Nós não temos noção do tamanho desse poder que realmente foi derramado naquele lugar. Nós não temos noção daquilo que realmente o Senhor planejou para nós nos dias de hoje, que começou naquele lugar de Pentecostes, naquele dia em Pentecostes. Há algo, há alguém, exatamente como o Senhor, que está disposto e acessível a nós. E nós podemos dizer assim: eu conheço o Espírito Santo e o Espírito Santo habita em mim. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele pode completamente, realmente habitar em nós.
Mas aqui houve, nesse momento aqui, realmente, primeiro, de ouvir do Senhor, de obedecer do Senhor e de buscar realmente no Senhor. Eles estavam reunidos, como nós estamos aqui reunidos, em oração, esperando uma promessa. Nós, muitas vezes, temos limitado realmente o poder do Espírito Santo em nós. Nós, muitas vezes, temos sido autossuficientes, não termos confiado no Senhor. E confiar no Senhor e receber desse Espírito Santo, né, dessa virada, né, da qual esses homens incrédulos, desses homens limitados, né, a gente estava falando, né, eu estava até falando com a Marina, o Edna, né? A Edna, né, que ela escreveu, ela ama fazer versos, ela escreveu um resumo da ministração de manhã. Eu digo, se você disse, né, aquilo até que eu não disse, que estava escrito, mas que eu não disse. Mas esses homens, eles eram tão limitados, e só para lembrar, né, esses homens eram quem? Era aquele Pedro que negou a Jesus, né, é aquele Pedro que corta a orelha, né? Então, assim, são homens realmente que haviam limitações nele, mas que o Senhor não olhou para essas limitações. O Senhor viu, na verdade, uma promessa que existia para mim e para você até hoje. Que independente da circunstância onde nós, né, estamos vivendo, sabe, nós estamos, meus queridos, uma das coisas que o Senhor tem falado ao meu coração, a primeira coisa que nós temos que fazer é tomar realmente um choque de realidade. Nós estamos vivendo em um momento de frieza espiritual. Nós estamos vivendo em um momento de apatia. Nós estamos vivendo em um momento que a palavra ela não mais constrange, porque a palavra ela se tornou banal. Todo mundo conhece, sabe quem é Deus, todo mundo acha que sabe quem é Jesus, e fala de Jesus como se Jesus vivesse, mas o Senhor, o Espírito Santo, na verdade, Ele está com um desejo, um anseio tão grande, que a sua igreja ela desperte, que a sua igreja ela busque verdadeiramente, que a sua igreja esteja realmente queimando. Como o pastor falou, disse assim, né, que essa conferência será realmente um marco. Senhor, nós queremos muito. Mas deixa eu te dizer, o Senhor não quer que você venha para o fire buscar para queimar. O Senhor quer que você venha para o fire para queimar. Nós temos em nome do Senhor Jesus nos despertar, porque como a palavra fala e como a palavra realmente anseia, né, o próprio Deus anseia que haja essa manifestação, vinda do Senhor, mas através de nós. Sabe, vinda do Senhor, mas através de nós. Então, eu tenho que realmente tirar as máscaras e entender que a religiosidade que nós estamos vivendo não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós venhamos e realmente o busquemos, venhamos e realmente tenhamos esse relacionamento com Ele. Então, a primeira coisa que eu e você temos que fazer é tirar as escamas dos nossos olhos. Eu cheguei até aqui, mas aqui não é o suficiente. Não é o suficiente. Eu tenho que me aprofundar mais, eu tenho que buscar realmente mais. Tem tantas coisas que o Senhor fez na minha vida, e eu tenho certeza que o Senhor já fez na tua vida. Tem tanta coisa que eu digo assim, Senhor, não tem nem como, Pai. Tudo que se eu fizesse, não teria como demonstrar ingratidão daquilo que tu já fez. Aí o Senhor diz assim, mas tem mais. Mas tem mais, filha. Mas tem mais, filha. Entende? Então, tem mais, muito mais do que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Então, assim, uma das coisas principais que eu quero lembrar a igreja, lembrar a mim mesma, porque quando o Senhor fala, o Senhor ministra a nós mesmos antes. Antes que o Senhor diga assim, o Senhor não chega para a Cartiana e diz assim, olha, eu quero que você fale para a igreja isso. O Senhor está dizendo assim, eu estou falando para ti, filha. A primeira coisa que o Senhor fala é o Senhor ministra a nós, para que nós possamos compartilhar daquilo que Ele ministrou. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o Senhor sabe com quem está lidando, o Senhor sabe da minha limitação, o Senhor sabe dos meus pensamentos, o Senhor sabe o que eu ando fazendo ou deixando de fazer. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, ei, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor ainda continua confiando essa missão a nós. Porque uma das coisas que o Senhor anseia é de um relacionamento real para Ele. Então, eu busco o Senhor, tenho um relacionamento com Ele, eu falo dEle e faço com que outra pessoa conheça o Senhor e tenha um relacionamento com Ele.
Então, esse é o plano do Senhor. Termos um real relacionamento com Ele. Termos essa vida abundante. Quando o Senhor fala, o Senhor não está falando de mansões, de helicóptero, de jatinho. O Senhor está falando de uma vida abundante com Ele. Você entende isso? Porque nós podemos... Nosso Deus realmente é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus, na verdade, ouro e prata para o Senhor não é nada. Porque Ele pode todas as coisas. E Ele cria todas as coisas da maneira que Ele quer. Ele é soberano. E o Senhor quer para Ele. Para, no jardim, no entardecer, andarmos com Ele. É isso que o Senhor quer. Então, quando e você busca do Senhor, Senhor, então, o que é que nós devemos fazer? O que é que eu preciso fazer? Mateus 7:7. É uma das coisas que eu preciso fazer. Pedir e dar-se-vos-ás. Buscai e acharei. Bater e abrir-se-vos-ás. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Então, o Senhor quer que hoje, nós façamos mais uma vez. Ei, Pai, eu cheguei até aqui, eu estou dessa maneira, Jesus, mas eu quero realmente, Deus, desfrutar da Tua presença, de ter você ao meu lado. Eu compartilhei pela manhã que paracleto, na verdade, era dito sobre uma pessoa em termos jurídicos, e quando a pessoa era ré, e ela não tinha ninguém para defender, era chamado um paracleto, uma pessoa para ficar ali do lado, uma pessoa ali para defender. Então, meu querido, você tem um paracleto aí para você. Eu tenho um para mim. Então, uma das coisas que é muito presente quando nós recebemos do Senhor, esse batismo que nós falamos do Espírito Santo, desse agir do Espírito Santo, é uma das primeiras coisas que acontece, é um despertar espiritual. Isso quer dizer o quê? Eu saio desse momento de religiosidade, onde eu vou apenas para a igreja, onde eu sou apenas um espectador. E eu digo, ei, Jesus... Eu nem espero o pastor perguntar, ou alguém que está aqui à frente perguntar, você quer aceitar Jesus Cristo? Não. Há algo dentro de nós que nos deixa inquieto e nós assim, ei, Jesus, eu quero essa vida para mim. Jesus, há um vazio em mim, eu quero que tu preencha. Então, uma das primeiras coisas da manifestação do Espírito Santo, não tem mais nada que o impeçam de falar sobre ele. Nada mais o impediu. Nenhum deles teve uma vida fácil, mas com certeza se perguntasse a cada um deles, depois daquele ponto, desse poder que foi recebido, nenhum deles o negaria mais de maneira alguma. Então há uma virada de chave em nós, onde realmente agora eu sei quem é esse Jesus e eu não nego e muito pelo contrário, eu falo sobre ele. E eu não me inquieto a não compartilhar sobre ele. E é nisso que nós estamos falando esse ano, sobre essa nova paixão, sabe, por evangelizar, essa nova paixão de falar sobre Ele. E um outro ponto é esse alinhamento de propósito, onde eu não mais estou preocupada com os meus sonhos, eu não mais estou preocupado com a minha vontade, é os propósitos de Deus, é a vontade do Senhor. E o nosso coração fica quieto. Mesmo quando ele é duro, mesmo quando há uma dureza no coração, porque o Senhor vai nos constrangendo, o Senhor vai realmente nos reformando, ou nos fazendo realmente, ou como nós cantamos aqui, fomos transformados, Ele nos transforma. Eu estava dizendo para a minha menina que, meu Deus, se passassem assim uma filmagem de uma Catiana de antes, uma Catiana depois, e totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí eu fico pensando quando o Senhor me der um novo nome. Quando o Senhor me der um novo nome. E de tantas coisas que ainda Ele precisa fazer. Porque tanta coisa o Senhor ainda precisa quebrar dentro de mim. Então, o Senhor diz a nós, mais uma vez, que nós precisamos ir até um arrependimento realmente,
nós precisamos ir até uma busca real, realmente, nós precisamos pedir, né, com confiança, né, ao nosso Deus, e eu não vou citar aqui a vocês novamente todos os versículos, mas uma das coisas que o Senhor quer é que a gente se renda novamente, totalmente. O Senhor está dizendo, igreja, sabe, igreja, não apenas desperte, mas se renda, se entregue mesmo. Eu disse na consagração de libertação, nós estávamos lá, eu digo, eu não sei vocês, mas houve momentos em que eu cheguei na igreja e disse assim, Jesus, onde tu estás? Porque havia, né? Teve um momento, eu não sei se o pastor lembra, mas com certeza o pastor deve lembrar, quando nós voltamos do primeiro culto, que foi um FDR, que nós voltamos do Covid, né? O primeiro culto foi FDR. Meus queridos, nós víamos aqui, né, estava apenas o pastor, as pastoras, o Tiago, né, para gravar, eu vinha, apenas os meninos aqui do louvor, era só nós aqui dentro dessa igreja. E aí a gente começava a adorar, era uma presença do Senhor, né, naquele momento, e aí se gravava, e aí outra vez eu lembro de sair de casa e atravessava, né, a cidade deserta, parecia aquelas coisas de filme apocalíptico, né? Deserto, e chegava até aqui. Meus queridos, vocês não tinham ideia que quando a gente adorava aqui ao Senhor, a gente disse assim, meu Deus, quando voltar, quando a igreja voltar, quando, né? A gente ficava naquela expectativa, quando voltar, né? A gente dizia assim para o Natan, até a primeira vez, o chão vai tremer, né? Não. Havia, parece uma mordaça, não era, pastora? Havia, parece uma mordaça. Primeiro culto foi um FDR. E eu uma expectativa tão grande que esse chão ia tremer, que eu digo, Jesus, segura esse teto, porque eu acho que ele vai cair. Da expectativa que eu estava no meu coração tão grande, quando a igreja ia se reunir depois de tanto tempo, que ela foi impedida de se reunir. E havia uma mordaça. Então, há ainda, sabe, algo segurando, e nós vamos, em nome do Senhor Jesus, rogar a Ele, clamar a Ele, Deus, quebra toda a barreira. Jesus, quebra toda a barreira, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos realmente a estar nesse lugar, e não simplesmente a receber algo do Senhor, mas a entregar todos os dias a Ele. Uma adoração totalmente entrega a Ele. Das melhores experiências que nós tivemos da conferência, né, foi, meu Deus, né, foi céu na terra, né, tantos momentos que nós tivemos preciosos, mas tem um que para mim foi ímpar, né, foi algo assim que eu acho que é uma das coisas que eu pedia muito ao Senhor. A minha cabeça, ela é muito... Eu repreendo o nome do Senhor Jesus, algum T, algum D, né, H, alguma coisa aí, mas a minha cabeça, né, ela não para muito não, né, todo tempo. É tanto que tem gente que conversa comigo, a Sara é uma delas que diz assim, para aí, me diz o que é que tu está conversando consigo mesmo, né, porque realmente minha mente é assim. Mas um momento ímpar, né, na conferência, foi que eu lembro, né, apenas aqui a pastora ia subindo, e a pastora Ana estava aqui, e ela disse uma palavra, Maranata. Nesse Maranata acabou-se, né? Maranata acabou-se. Não foi o que acabou, né? Foi, na verdade, o que chegou, né? A presença dele ele já estava, mas foi de uma maneira tão palpável. Não sei se vocês sabem, mas nós passamos 1 hora em Maranata. Eu não sei vocês, mas eu fico imaginando Jesus. Se nós vemos dizendo o reino é delas, imagine a gente dizer agora fire. Será realmente algo inigualável isso, mas deixa eu te dizer, aquilo que nós geramos em expectativa, aquilo que nós desejamos, deixa eu te dizer, Ele entrega muito mais. Então, em nome do Senhor Jesus, haja uma expectativa santa.
em ter momentos com o Senhor, em ter experiências com o Senhor, em ter algo realmente palpável. E você diz, algo não é do homem, é algo que é do próprio Deus, algo que é desse Consolador que está entre nós. E como o Senhor disse, Ele vai estar até os nossos últimos dias, a gente vai estar com Ele. Aliás, Ele estará conosco. Então, meus queridos, ao olhar para aqueles discípulos, nós percebemos que Deus nunca chamou pessoas perfeitas. Oh, glória a Deus! Ele chamou homens comuns, cheios de limitações, dúvidas e medos. Contudo, aqueles mesmos homens, simples, tornaram-se testemunhas que mudaram o mundo. Eu disse pela manhã, eu vou compartilhar de novo isso, que eu disse assim, tem uma música que eu amo muito. Quem é próximo a mim sabe que, não apenas essa, mas tem muitas que eu amo demais. Mas uma delas é, quem que canta aqui para me ajudar? Né? Oh, se você rasgar os céus, apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Mostra teu braço forte, ó grande rei. E eu adorava isso, e dizia isso, né? E toda vida quando eu louvo isso, eu louvo em oração, em intercessão. Senhor, vem e faz algo, né? Aí o Senhor diz assim, não, filha. O Senhor diz bem assim para mim, não, filha. Quem vai fazer são vocês. O meu Espírito, esse poder que há, que quando vocês recebem, são vocês. Eu digo assim, rasga o céu, Senhor. Eu estou esperando, filha, que você rasgue a terra. Entende? Então é isso que nós somos chamados. Entendeu? Para que nós realmente haja, o avivamento não é nada visível a não ser justamente aquilo que há uma transformação em mim e que há uma transformação onde quer que eu esteja. Isso é avivamento. Então é um avivamento que há uma transformação que há na tua casa, no teu trabalho, em todos os lugares. Há essa mudança, quando Ele vem. E o avivamento, meu querido, evidentemente, é a presença poderosa dEle. Quando Ele vem e faz através de mim, Ele não vai fazer só. Ele nos entregou para fazer. Ele deu essa missão a cada um de nós, amém? Então, meu querido, né, como diz também a outra música, né? Que seja hoje, né, que seja agora. Vem, derrama, Jesus, o teu Espírito. Amém? Eu quero convidar você mesmo aí sentado, a orar ao Senhor, a pedir a Ele, digo, Jesus, né, vem, Jesus, vem Espírito Santo de Deus, convida a Ele, né, eu não sei como é que você está, eu não sei, na verdade, qual é a tua limitação, eu não sei qual é o teu desejo que tem aí no teu coração, a única coisa que eu tenho certeza e total convicção, é que há um Espírito Santo aqui neste lugar, totalmente desejoso de estar com você. Amém? Ó Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Pai, porque Tu és fiel. Mesmo, ó Deus amado, com as nossas limitações, mesmo, Senhor, com tudo, ó Deus amado, toda barreira, Deus, que existe. Então, é Espírito Santo de Deus. Visita, Deus, cada coração que aqui está, Senhor. Visita, Deus, cada mente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, daquilo que Tu conhece, ó Deus, especificamente, ó Deus, o coração dos Teus filhos que aqui estão, ó Pai, porque Tu chamaste, Senhor, a cada um deles, e eu sei, Senhor, que eles têm um desejo próprio, eu sei que eles têm um sonho próprio, mas coloca agora, Pai, qual é o Teu sonho para com ele. Qual é o Teu propósito, Jesus, para com ele? Mas antes disso, Pai, se manifesta, Deus, em seu coração. Se manifesta, Deus, em seu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Então, ao ceiar, Deus, nesse momento, a gente entenda justamente aquilo que Jesus viveu. E aquilo que Ele prometeu. Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo de Deus não é algo, Deus, de poder homem, não é algo, Senhor, de algo que eu, Catiana, possa fazer, que o pastor, as pastoras possam fazer. É algo, Deus, que só o Teu Espírito Santo faz. É algo, Jesus, que só o Teu Espírito Santo faz, Jesus. E é a Ti, Jesus, que nós clamamos, porque aqui há pessoas, Senhor, que ainda vivem em vícios, Jesus. E acham que não pode, acham que não consegue, ó Pai. E nós queremos dizer a eles, a cada um deles, porque é isso que Tu diz a eles: eu posso em Ti. Eu posso em Ti, comigo Tu pode todas as coisas. Então todas essas barreiras, todas essas limitações que passam pela Tua mente, nós queremos em nome do Senhor Jesus, como igreja do Senhor, dizer: ei, eu sou um com Ele, e nós somos um com Ele. Nós somos um com Ele. Eu não sei se você entende a profundidade do que o Senhor diz. Eu sou um com o Pai, eu sou um com vocês. E Ele está dizendo isso mais uma vez para nós. Oh, yeraramas, oh, yeraramas. Oh, yerarakandamayeraras, yeraramas. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos e clamamos: revela-te a nós. Revela-te, Senhor, a nós, ó Pai, em nome de Jesus. Revela, Senhor, a Tua palavra. Revela o Teu Filho, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Revela, Deus, o Teu querer. Revela a Tua vontade, Pai. E a Tua vontade sempre foi esse relacionamento contigo. Então, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te dizer: somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que Tu fizeste, ó Deus. Mas sabemos e entendemos, Senhor, que há algo novo, ó Deus, que Tu queres derramar. É algo novo, Jesus, que Tu queres, Senhor, fazer no nosso meio. Mas é uma promessa antiga. É uma promessa antiga que ela é válida ainda hoje. Yerarachou, yeraramas. Yerarachou, yeraramas. Ó Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus. Ei, Deus! Ó Espírito Santo! Vem no nosso meio, Jesus! Vem, Senhor, e visita, Pai, em nome do Senhor Jesus! Visita, Deus!